Você já se deu conta que o Senhor Jesus Cristo ele instituiu o 11º mandamento para além dos 10 mandamentos que Deus havia dado aos homens, segundo as Sagradas Escrituras? As Sagradas Escrituras nos revelam lá em Êxodo que Deus deu aos homens os 10 mandamentos em tábuas de pedras, escritas pelo próprio dedo de Deus, as quais foram entregues a Moisés no alto do Monte Sinai. Acontece que o Senhor Jesus Cristo, quando ele iniciou o seu ministério, ele reforçou mais de uma vez que ele não veio revogar a lei, ele não veio desfazer o que havia sido dado aos homens. Aliás, ele frisa que ele veio cumpri-la. Só tem um detalhe. O Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério público, ele anunciou às pessoas um 11º mandamento, que muito pouca gente percebe, se detém, quando estuda, quando ouve as palavras dele. A Bíblia nos conta que certa feita, quando o Senhor Jesus Cristo se encontrava numa das sinagogas onde ele frequentava, principalmente aos sábados para ensinar, ele foi questionado por um dos judeus que o seguia, que era aparentemente uma pessoa dedicada à lei, e que comentou com ele assim: Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo é o resumo de toda a lei de Deus. E o Senhor Jesus Cristo naquele momento se dirige a ele e diz assim: vejo que não estais longe do reino dos céus. Naquele momento o Senhor Jesus Cristo literalmente disse para ele assim: é isso mesmo. É isso mesmo que até agora vocês têm aprendido. Este é o resumo de toda a lei de Deus. Se você for parar para refletir sobre os 10 mandamentos que Deus entregou aos homens como um código moral, como um estatuto perpétuo para a vida, inclusive a partir do qual todas as culturas ocidentais e orientais estabeleceram seus princípios e valores a partir do desdobramento dos 10 mandamentos, é isso que vocês devem fazer. Se você parar para refletir sobre o sentido abaixo do 1º mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e começar a partir do 2º, amar ao próximo como a você mesmo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, honrarás pai e mãe para que te prolonguem os dias sobre a terra. Se você parar para pensar, a partir do 2º mandamento até o último, tudo se retorna, se volta para as relações horizontais entre os homens, no cuidado que se deve ter uns para com os outros. E cumprindo-se os 10 mandamentos, a partir do 9º, você estará amando ao próximo como você ama ao mesmo. E com um detalhe: quando você cumpre desde o 1º, amando a Deus sobre todas as coisas, você busca cumprir a partir do 2º, e você literalmente estará fazendo a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, agradá-lo acima de todas as coisas, é literalmente amar ao teu próximo como você ama você mesmo. E aí você estaria aplicando aquele princípio que nós conhecemos como a lei do retorno, em que você buscará viver não fazendo para o próximo, não desejando ao próximo aquilo que você jamais gostaria que fizessem contra você ou que desejassem em seu desfavor. É isso que o Senhor Jesus Cristo naquele momento ensina aquele fariseu. Você está certo, é isso mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, fazer ao próximo e desejar ao próximo aquilo que você faria para você e não fazer aquilo que você jamais desejaria que lhe fizessem, é o resumo de toda a lei de Deus. Só tem um detalhe: durante o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo nos revela um fato surpreendente. Ele nos revela que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos é insuficiente para revelar a glória de Deus ao mundo através da nossa imagem vista e vivida. Como assim? Porque quando você ama o próximo como você ama a você mesmo, quando você faz pelo próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse,
ou quando você deixa de fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que as pessoas fizessem com você, você está revelando muito do seu eu. E você corre um sério risco de revelar a imagem do egoísmo, a imagem da vaidade, do orgulho, da soberba, porque isso é assim que nós somos, imperfeitos por natureza, e nós temos uma tendência muito grande de focar os nossos olhos no exterior e não no interior. Nós temos uma capacidade muito grande de olhar e julgar aquilo que está ao nosso redor e de voltar-nos a uma autorreflexão, porque os nossos olhos, inclusive físicos e espirituais, não são naturalmente voltados para o nosso eu, para o nosso interior. Isso significa que nós somos incapazes de conhecer e de reconhecer a nossa imperfeição, as nossas limitações, as nossas incapacidades. E com isso, nós expectamos muito no próximo e nós entregamos poucos de nós mesmos. Nós exigimos muito do semelhante, mas nós fazemos pouco a partir de nós. Por isso que é perigoso você achar que amar ao próximo como você ama você mesmo revela a imagem do Deus invisível na sua vida, ainda que você creia nele, que você busque comunhão com ele permanentemente. Porque a nossa capacidade de amar o próximo como nós nos amamos e fazer ao próximo como nós fazemos as coisas para nós ou como nós não gostaríamos que fossem feitas com relação a nós, revela muito mais do nosso eu do que do eu sou, do Senhor, do eu de Deus. Isso significa que eu, você, nós não podemos ser o parâmetro, a régua de medir da dimensão do amor do Pai, porque nós somos imperfeitos. E a Bíblia está repleta desses exemplos. Um deles, um magno, é Pedro. Pedro, um discípulo que conheceu muito de próximo ao Senhor Jesus Cristo, andou com ele, aprendeu com ele a respeito da boa nova do Evangelho, a respeito das novidades do reino de Deus, a respeito da profundidade de como se deve amar, de como se deve entregar, renunciar ao próximo, de como se deve viver uma vida virtuosa, segundo o exemplo de Jesus. Pedro, ele autoafirmou para Jesus pessoalmente, ele disse: olha, ainda que todos te deixem na mão, eu não te deixarei. Eu te amo, Senhor, eu jamais deixarei o Senhor na mão. E o Senhor Jesus fala assim: Pedro, você me negará 3 vezes antes que o galo cante na madrugada. Cuidado com o que você está falando, porque nem você conhece os seus limites, eu conheço. E nós sabemos qual que é o desdobramento da história. Pedro, um dos discípulos mais próximos do Senhor Jesus Cristo, junto com João e Tiago, Pedro negou Jesus no momento do Calvário, do martírio, no momento da tortura, do açoite, do escárnio, da vergonha pública, do constrangimento, da prisão. Por quê? Porque Pedro temeu que aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo acontecesse com ele. Pedro não queria passar ou sofrer na pele o que ele viu que o Senhor Jesus estava sofrendo. Ou seja, naquele momento, o eu de Pedro, as suas limitações, o seu ego falou muito mais alto do que a revelação da luz de Deus nele. Pedro ainda não havia desfrutado da comunhão plena, da presença de Deus nele. Pedro havia até então desfrutado da companhia do Cristo vivo, do Senhor Jesus Cristo, no meio deles. O Senhor Jesus andava com eles, conversava com eles, comia com eles, dormia junto com eles. Eles tinham esse nível de comunhão, que era insuficiente para que a glória de Deus se manifestasse ao mundo através do Espírito dele. É por isso que o Senhor Jesus Cristo dá um dos últimos comandos a eles, às vésperas da sua crucificação, quando ele fala assim: olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto vos seja enviado poder através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não bastava que o Senhor Jesus Cristo permanecesse em comunhão no meio deles, no convívio diário da vida comum. Jesus dizia a eles que mais do que conviver com eles, entre eles, era necessário que ele, através do Espírito, passasse a viver dentro deles, no espírito deles, na essência deles. E aí, eles seriam capazes de revelar ao mundo a dimensão da glória do amor de Deus, que até então, até o momento da crucificação, eles não eram capazes de fazer. E a prova testemunhal magna disso tudo é o comportamento de Pedro,
que, temendo acontecer com ele o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, negou veementemente 3 vezes, porque não queria passar pelo martírio, pelo sofrimento que ele viu que o Cristo passou. Até antes do recebimento do Espírito Santo, no momento ali do advento de Pentecostes, nos 50 dias após a crucificação, os discípulos, por mais que tivessem convivido com Jesus, ouvido as verdades do alto a respeito dele, do Pai, presencialmente, eles eram incapazes de testemunhar isso ao mundo. Inclusive, eles eram incapazes de amar as pessoas como Jesus haveria de ensiná-los. Porque as pessoas são limitadas, as pessoas não têm poder em si mesmas. As pessoas não são capazes de fazer como Jesus fez. O que é que o Senhor Jesus demonstrou durante o período em que conviveu fisicamente com eles? Jesus amou incondicionalmente as pessoas. Jesus amou os discípulos, dando testemunho de perdão, de paciência, de misericórdia, de compaixão, de fraternidade, de solidariedade. O Senhor Jesus amou os leprosos que eram rejeitados. Todo leproso era isolado para fora da cidade, para que não tivesse contato com as pessoas, para que a doença não fosse transmitida. O leproso sofria muito mais na alma do que fisicamente na carne, toda a dor que a hanseníase provocava. O leproso era uma prefiguração do pecado, inclusive, conforme o Antigo Testamento nos conta. E o que é que o Senhor Jesus Cristo fez quando ele teve a oportunidade de ter contato com o leproso? Ele não só conversou com leprosos, como ele abraçou os leprosos, ele tocou os leprosos, ele estabeleceu comunhão de alma, de espírito com eles. Jesus proporcionou, para além da cura física da lepra, a cura emocional daquelas pessoas que se consideravam e se sentiam rejeitadas pelos outros. Jesus amou um publicano, um corrupto, Zaqueu, que era um fraudador dos judeus, era um judeu que trabalhava em favor do governo romano, por isso ele era tão hostilizado pelos judeus. Mas mesmo assim, tendo ele crido, a Bíblia Sagrada nos revela que ele foi amado por Jesus e tocado pelo Espírito Santo, pelo poder de Jesus, ele falou: Senhor, hei de restituir 4 vezes mais todos aqueles a quem eu defraudei até hoje. Porque ele experimentou uma proporção da comunhão do Deus vivo, na presença e no perdão, no amor de Jesus para com ele. Jesus amou ao jovem rico, Jesus amou ao jovem rico. Quando o jovem rico procura Jesus e conversa com ele, perguntando a respeito do que ele deveria fazer para ter parte, entrar no reino de Deus, Jesus falou para ele: deixa tudo e me segue. Jesus não rejeitou, apesar de muitas pessoas o hostilizarem pela sua condição social. Jesus não fez isso. Jesus amou o ladrão na cruz. Lembra? A única informação que nós temos na Bíblia Sagrada é que o próprio ladrão crucificado à direita, ele disse que ele merecia estar ali junto do seu amigo, porque os dois eram ladrões, eram roubadores. E ele chega a falar assim: olha, não blasfeme contra Jesus, contra esse que está no meio de nós, porque ele, nós sabemos que não fez nada para estar aqui. Nós merecemos, ele não merece. E o ladrão na cruz à direita vira para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu, ele se converteu naquela hora. E Jesus fita-o com os olhos e diz: na verdade, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é que Jesus disse naquele momento? Ele assegurou para ele o seguinte: não é futuramente, você não vai experimentar em um dia qualquer, no futuro, um dia incerto, a bênção de entrar no reino de Deus. É agora. Você vai experimentar no momento presente. Por isso que ele diz: na verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no reino de Deus. Jesus ali assegura a salvação ao ladrão na cruz, que era uma pessoa rejeitada, que estava sendo apenada pelos crimes que haviam praticado. Jesus amou a mulher adúltera, enquanto todos a hostilizavam, e usaram ela de instrumento para tentar levar o Senhor Jesus a tropeçar. Jesus a amou e restabeleceu a dignidade publicamente, quando ele devolveu a bola para os seus julgadores e disse a eles: aqueles dentre vós que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Jesus devolveu a reflexão. Jesus fez com que os olhos deles, que eram voltados para fora, só para a mulher, voltassem para eles próprios. Fizesse uma autoanálise, um autoexame, uma autorreflexão. Examinasse a si próprio e reconhecesse a sua natureza, que não era diferente da natureza daquela mulher que havia caído.
porque todos nós caímos, todos nós tropeçamos, todos nós pecamos. E quando Jesus faz isso, ele demonstra para aquela mulher publicamente que ela não era diferente deles e que eles não eram melhores do que ela. Então ele restaura a dignidade dela diante daquela plateia que estava com pedras na mão para jogar nela. Jesus levanta ela e fala: onde estão os seus julgadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Aliás, eles haviam ido embora, né? Jesus fala: pois é, nem eu te condeno. Ou seja, o único ali que tinha condições de proferir juízo, porque não havia pecado nele, ele não julgou. Ele foi misericordioso, compassivo, gracioso, e ele perdoou aquela mulher. Jesus amou os judeus, ainda que eles o rejeitassem. Jesus amou os estrangeiros, todas as pessoas que não eram do povo da linhagem de Israel. Jesus amou amigos e inimigos. O exemplo máximo disso é a manifestação daquela oração na cruz. Quando ele, vendo aquela multidão que o hostilizava, quando ele vendo aquelas pessoas que sabiam quem ele era, que ele não merecia passar pelo que ele estava passando e ainda assim zombavam dele, Jesus agonizando as dores da crucificação, da falta de ar, da tremedeira, da dor física, muscular, Jesus ora a Deus e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Mesmo na cruz, agonizando, sendo crucificado, Jesus continuou amando. Qualquer um de nós blasfemaria, qualquer um de nós desejaria o mal, qualquer um de nós talvez permanecesse calado, agonizando, mas seria incapaz de se compadecer, não de si próprio, mas de se compadecer daqueles que o julgavam injustamente, porque Jesus via no coração daquelas pessoas que elas não tinham noção da dimensão de quem estava diante deles, do que ele representa e do que elas estavam fazendo. Jesus teve misericórdia daquelas pessoas, não olhando para si próprio, mas esvaziando-se de si, da sua dor e se compadecendo da miséria das pessoas que o condenavam. Eu tenho aprendido durante os meus estudos, durante as minhas orações, que as pessoas sofrem porque elas não sabem amar e não aprendem a amar como Jesus amou. Porque elas buscam muito para si e entregam-se pouco de si para o mundo, para o próximo. Mas eu já encontrei também a chave, a resposta para esse problema. É que não existe poder em nós. Assim como Pedro negou e depois ele se arrependeu, nós não somos capazes de agir de forma diferente de como Pedro agiu se não houver a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus em nós. E de onde eu tiro essa conclusão? Do Evangelho, das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele ensinando aos discípulos, ele disse a eles assim: eu sou a videira verdadeira. A videira é uma metáfora, né? É uma parreira de uva que prefigurava a vida. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Vocês são os galhos, vocês são os ramos. Enquanto vocês estiverem em mim, vocês receberão a seiva da vida. Vocês florificarão e vocês darão fruto, e darão muito fruto. E quanto mais frutos vocês derem, o meu Pai poda vocês para que vocês continuem frutificando. Agora, aquele de vocês que não estiver em mim, arrancado como um galho seco, você seca e morre, porque vós não tendes vida em vós mesmos. Vocês não podem fazer nada sem mim. Vocês não têm a capacidade de amar ao mundo, de fazer as coisas que eu faço, se vocês não estiverem em mim e se o meu Espírito não estiver em vocês. Essa é a razão do problema pelos quais as pessoas passam anos e anos sofrendo, sendo incapazes de experimentar a paz que excede todo entendimento, a iluminação espiritual que vem do alto, a expansão da consciência. Dê o nome que você quiser. Para mim não importa no que é que você crê, mas eu estou anunciando para você que Jesus Cristo é uma pessoa que ele não só foi um disseminador de uma doutrina perfeita, mas ele foi o exemplo vivo, a materialização de tudo aquilo de virtuoso que até então as pessoas conheciam.
Eu sou um pesquisador, um estudioso da teosofia, da filosofia, da teologia. Eu gosto muito dos ensinamentos de muita gente virtuosa, como Platão, Sócrates, Lao Tse, escreveu Tao Te Ching, de Siddhartha Gautama, o Buda. Eu gosto muito do que essas pessoas ensinam e ensinaram, mas é diferente de Jesus Cristo. Eles foram os idealizadores de uma doutrina que persegue a virtude, a perfeição, a conexão com o todo, com o alto, com o uno. Dê o nome que você quiser. E eles demonstraram uma perseguição em vida desse propósito, dessa virtude. Alguns, inclusive, dizendo que chegaram como Buda encontrou a iluminação, a conexão com o alto. E o que é que eu digo para você? Que Jesus, ele não só veio demonstrar que a sabedoria, que o conhecimento dele reunia toda essa virtude de que essas pessoas haviam pesquisando e encontrando respostas nas coisas manifestadas, como ele era a vivificação de tudo isso que essas pessoas ensinavam, de tudo isso que essas pessoas descobriram. Jesus, ele vem reunir, compilar e agregar muito mais sabedoria, virtude, profundidade e poder ao que essas pessoas até então encontraram. E Jesus vem não só ensinar na teoria, anunciar uma doutrina nova, criar um sistema, um método religioso, não. Jesus, ele vem viver e demonstrar que é possível viver uma vida em conexão com Deus, com o todo, com o uno, com o tal, e encontrar a iluminação, encontrar e experimentar a paz que excede todo entendimento, o propósito de uma vida virtuosa, o sentido de estar de passagem por esse plano, em comunhão com as pessoas, como um peregrino, como um cidadão, alguém que não é desse mundo, mas que temporariamente está aqui, de passagem, para aprender e, sobretudo, para desfrutar da comunhão uns com os outros. E qual é o 11º mandamento que Jesus inaugura e ensina aos discípulos? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e não como vocês amam a vocês. Porque vocês têm aprendido comigo qual que é a dimensão do amor de Deus. É fazer mais, é ir além do que você é capaz de fazer por você mesmo. É abundar em renúncia, em entrega, em sacrifício. É isso que Jesus na prática ensina. Ele demonstra para eles que amar uns aos outros como eles estavam acostumados, como eles sabiam fazer, é pouco, é insuficiente, porque não revela a dimensão do amor de Deus. Revela o esforço humano, sujeito às limitações da nossa natureza, das nossas incapacidades. Por isso o chamado para mim, para você, para todos os que creem, é surpreenda as pessoas, fazendo mais do que naturalmente as pessoas estão acostumadas a fazerem umas pelas outras. Porque quando você faz isso, você desperta aos olhos deles, de quem está vendo, uma admiração, uma curiosidade, um questionamento. Por que é que essa pessoa está fazendo isso dessa forma? Isso não é comum, isso não é normal também. Alguém fazer isso pelo próximo, entregar-se, dedicar-se nesse nível, dessa forma, sacrificando muitas vezes interesses pessoais, vontades, o próprio tempo, as próprias posses, as próprias condições. De onde vem a vontade, o sentido de fazer isso? E aí as pessoas serão constrangidas pela sua atitude, pelo seu comportamento e questionarão qual é o motivo, a razão pelo qual você faz o que você está fazendo. Você vive da forma como você tem vivido. E aí, como Paulo nos ensina, quando as pessoas perguntarem qual é a razão da vossa fé, aí você anuncia para elas em quem você crê e qual é o motivo móvel, de onde vem o poder para influenciar você a viver como você busca viver, a fazer as coisas como você tem feito. E aí todos vendo em você algo que salta aos olhos, que é completamente diferente do padrão do mundo, as pessoas glorificarão a Deus que está nos céus. Esse é o desafio, esse é o sentido do Evangelho. É amarmos uns aos outros, não como nós nos amamos, mas como Jesus nos amou. E ele frisou, ele foi enfático nisso.
Porque Jesus veio viver uma vida como nós, como homem, como ser humano, sujeito às fraquezas, às limitações, às dores, para mostrar que é possível viver uma vida como Ele viveu. É possível fazer uns pelos outros como Ele faz. É possível, diante de toda dificuldade, suportar as adversidades, porque Jesus ele nos deu testemunho público e vivo disso. Jesus teve fome, sentiu frio, sentiu sede, Jesus até chorou, Jesus sofreu, sentiu tribulação, mas acima disso tudo ele guardou a fé e ele foi capaz de demonstrar por todo tipo de gente a sobrenaturalidade do poder, do amor de Deus. E é isso que constrangia as pessoas, ao ponto delas questionarem umas às outras e dizer, ora, ele é diferente. Ele é diferente porque ele tem autoridade nas palavras. Que autoridade é essa? Não era uma doutrina que ele anunciava, muito bonita, que ele pregava. Jesus, para além de anunciar uma doutrina, ele vivia ela na prática. Ele dava testemunho de que o que ele falava, ele fazia. De que o que ele promete, ele cumpre. E isso constrangia, impactava as pessoas quando elas viam o Evangelho na prática. Por isso que a forma mais poderosa de evangelizar as pessoas não é falar a respeito de Deus, da Bíblia, para elas. É viver conforme nos é ensinado, conforme Jesus vive, conforme Jesus ensina. É demonstrar o amor de Deus no mundo, ao mundo na prática. Porque se as palavras convencem, os exemplos arrastam. As pessoas se convencem muito mais por aquilo que elas veem do que por aquilo que elas ouvem. E aqui eu volto à reflexão. Você jamais vai conseguir fazer isso por você mesmo, por esforço próprio, porque você não tem essa capacidade, essa inclinação para as coisas do alto. Você, como eu, nós somos limitados. Você precisa de poder, de iluminação do alto, para experimentar conexão com Deus e aí pela operação do poder dele em você, você transbordar de amor ao mundo. Porque é isso que vai acontecer. Você passará a ser preenchido com a riqueza espiritual do poder da presença do Espírito de Deus e você não vai conseguir conter em você, para você mesmo, toda essa virtude que você vai experimentar. Você vai transbordar diante dos olhos das pessoas de virtudes, de compaixão, de misericórdia, de humildade, de fraternidade, de solidariedade, de amor. Então é isso, você precisa buscar conexão com a videira da vida, para que o agricultor, o nosso Pai Celeste, vá trabalhando em você, podando em você aquilo que precisa ser podado, para que você florifique e que você frutifique e que dê muito fruto. Mas você só consegue isso se você estiver arraigado, enxertado na videira da vida, porque é Ele quem possui a seiva, o Espírito, a luz, o poder para que você e eu nós possamos fazer essas coisas. Quando você experimentar em você a presença do Espírito Santo de Deus e o preenchimento da luz do alto, você encontrará a tão falada iluminação, a expansão da consciência, a paz que excede todo o entendimento, um amor que te constrangerá e você não conseguirá guardar isso para você. Você haverá de transbordar isso para as pessoas. E as pessoas, quando olharem para você, elas glorificarão a Deus que está no céu, porque isso saltará aos olhos delas, chamará a atenção delas, o seu proceder, o seu modo de viver. E como Jesus disse, e todos saberão que sois minhas testemunhas, se amardes uns aos outros, não como vocês se amam, de forma limitada, de forma condicional, de forma pequena, mas como eu vos tenho amado. Que Deus te abençoe.